Oi, boa noite, pessoal. Bom, estamos aqui para o nosso sexto encontro, né, do grupo de estudo do livro Crise e Golpe. Nos encontros anteriores, né, a gente foi até a página 72. Hoje a gente começa no tópico Golpe Brasileiro e Validação Normativa. Tá? Aí a gente vai transmitir pelo Twitch, né, para quem não pôde participar. E depois a gente também sobe o vídeo lá pelo YouTube, tá? Bom, então vou compartilhar a tela aqui com vocês do PDF para iniciar a leitura. Vamos lá. O pessoal está conseguindo ver? Vitor, Rodrigo? Não sei se vocês... Então, beleza. Então, vou começar a leitura. Golpe brasileiro e validação normativa. Embora leituras juspositivistas tendam a ser politicamente conservadoras e leituras marxistas se alinhem a um posicionamento político crítico, as três chaves de visão filosófica do direito, do Estado e da sociabilidade contemporânea permitem compreender a situação de golpe do caso brasileiro atual a partir de variados diapasões em torno de sua existência, natureza e sentido. Não se há de dizer que uma leitura juspositivista não habilitaria o entendimento do quadro atual como golpe, e somente uma leitura crítica assim o ensejaria. O aparelhamento entre considerações teóricas e posicionamentos jurídicos e políticos não é imediato. Há até setores que, mesmo se arrogando posições progressistas, tendem a diminuir o peso das mudanças do presente sobre argumentos comparativos, sua diferença em relação a 1964, por exemplo. De outro lado, leituras que se poderiam considerar conservadoras ou meramente liberais até podem ver o odierno caso golpista como uma investida central contra a legalidade, tendo em vista argumentos como de uma espécie de ditadura do judiciário. Mesmo que todas as leituras contenham variadas possibilidades de conclusão sobre a situação do golpe presente, seu talhe revela suas premissas e suas preocupações. Visões não juspositivistas e críticas se inclinam a compreendê-lo como mudança forçada de poder e de correlação institucional, de classes e grupos, enquanto os prismas juspositivistas, adstritos ao manejo da legalidade, tendem a adotar considerações restritas acerca do fenômeno político brasileiro atual, a partir das instituições e de seu funcionamento, se respaldando em competências normativas para tanto. Eu vou só dar uma paradinha aqui para esclarecer, né, não sei se todo mundo, se alguém tem contato com direito, enfim, a gente até falou um pouquinho disso no último encontro, mas sobre a questão do juspositivismo, né? O juspositivismo seria a leitura juspositivista, é a leitura de acordo com a lei, né? Então, assim, o golpe que a gente sofreu em 2016, ele tanto pode ser visto por nós, que temos uma leitura crítica marxista, como um golpe, como até mesmo pelos próprios dispositivistas que estão adstritos aí à lei, né? A diferença é que, enquanto a gente vê essa relação, essa questão do golpe, por uma ótica que faz essa relação entre institucionalidade, a classe e os grupos, os positivistas eles vão ver o golpe só de acordo com o que está na lei, né? Então, continuando, mas se vocês quiserem falar, perguntar, sempre falando que fiquem à vontade. Por perspectivas não positivistas e marxistas, o impeachment de 2016 estabelece um câmbio brusco de governantes, políticas e interesses de frações de classes. Passado pouco mais de um ano da eleição que conduziu Dilma Rousseff ao segundo mandato, todo o executivo, a partir da presidência da República, põe-se a ditar um horizonte distinto, derrotado nas urnas de 2014, simbolizado pela ponte para o futuro, de neoliberalismo ainda mais pronunciado e regressista.
Quanto às leituras positivistas que não enxergam câmbios. Peraí, eu vou só voltar uma coisa. Passado pouco mais de um ano da eleição que conduziu Dilma Rousseff ao segundo mandato, todo o executivo, a partir da presidência da República, põe-se a ditar um horizonte distinto. Derrotado nas urnas de 2014, simbolizado pela ponte para o futuro, de neoliberalismo ainda mais pronunciado e regressista. Tá, então quer dizer que no segundo mandato da Dilma foi ainda mais neoliberal e mais regressista que o primeiro. Quanto às leituras dos positivistas, que não enxergam câmbios políticos nem golpes de frações de classes, é preciso investigar suas limitações e suas próprias contradições, na medida em que, até sob seus próprios prismas, não restam incólumes as invalidades quanto a processos e casos como o de impeachment de Rousseff ou da dita Operação Lava Jato. Muito da parcial avaliação dos positivistas por que será que está fazendo assim? Tá. Muito da parcial avaliação positivista sobre a inexistência de uma quadra golpista na realidade brasileira atual se lastreia na própria dualidade do conceito de validade das normas e dos atos jurídicos. Pela tradição da teoria geral do direito, elevada a paradigma no pensamento de Hans Kelsen, na teoria pura do direito, a validade jurídica é um conceito relacional e depende de duas facetas de apreciação, a formal e a material. Não se podem analisar as normas jurídicas e os atos jurídicos com base em suas próprias virtudes. A validade é relacional, depende de normas hierarquicamente superiores que lhe deem guarida. Assim, o arcabouço jurídico é necessariamente invocado para dar ao Congresso Nacional a competência para mover o processo de impeachment. O ordenamento jurídico servirá ainda de norte interpretativo sobre a natureza de atos como aqueles da Presidenta da República, aos quais se imputaram crime de responsabilidade, denominados vulgarmente pedaladas fiscais. O impeachment só foi votado e gerou efeitos porque se escorou nas bases de tais imputações de crime político. Uma leitura positivista altamente parcial considerará válidas a votação do impeachment e a subsequente deposição de Dilma Rousseff, porque os trâmites foram cumpridos e as competências respeitadas. Trata-se de uma análise da validade desse processo apenas pelo ângulo formal. Ressalta-se a competência formal do Congresso Nacional para tanto. Então, assim, uma parte do pessoal que é positivista, né, ou seja, está ali dentro dos termos da lei, eles justificam que não teve golpe, porque a Dilma, porque passou por todo um processo de impeachment de acordo com o que estava da lei, né? A competência era do Congresso para realizar o pedido de impeachment, enfim. O respaldo normativo constitucional, a abertura e a tramitação do processo de impeachment pelo Congresso Nacional, sob comando no julgamento no Senado Federal, do presidente do Supremo Tribunal Federal, investe sua autoridade. Por isso, os que não aceitam tratar o impeachment como golpe parlamentar, arguirem a validade formal do processo. Ocorre que a validade, como conceito relacional, é dupla em seu necessário respaldo em normas jurídicas, que lhe sejam hierarquicamente superiores ou balizadoras. De um lado, a validade formal, que assegura a competência e a autoridade. Do outro, há a validade material, que chancela a subsunção normativa ao conteúdo e ao mérito que julga ou analisa. Nos termos dessa última acepção, trata-se do respaldo factual ou objetal ao alegado crime de responsabilidade que enseja a deposição presidencial. As acusações de respeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa, que motivaram a denúncia por crime de responsabilidade recebida pela Câmara dos Deputados e julgada pelo Senado Federal, têm escopo bastante vago. As chamadas pedaladas fiscais
são de nula ou baixíssima tipificação no ordenamento jurídico brasileiro. A acusação criminal imputada não se subsume a um tipo penal claro. É verdade que o impeachment tem por base não apenas matéria penal, mas também política. Ainda assim, não se trata de critério aberto. Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 85, estipula-se um conjunto de crimes de responsabilidade contra a Constituição e outras hipóteses previstas expressamente nos incisos desse mesmo artigo. Combinando-se o artigo 85 da Constituição Federal com a Lei 1079 de 1950, depreende-se o caráter comissivo doloso do crime de responsabilidade passível de julgamento de impeachment, afastando-se a omissão ou a culpa. Mesmo que o julgamento do crime de responsabilidade não esteja atrelado à tipologia penal, ele não pode desconhecê-la como parâmetro geral do juízo político para essa situação. Em se tratando especificamente de direito penal, não é possível que se proceda à argumentação extensiva ou ampliadora. Os crimes não podem ser constituídos com base em aproveitamentos de frestas penais em situações distintas. Já como princípio que remonta ao iluminismo, o campo penal não admite a criminalização daquilo que não esteja combinado. Ainda também, em termos de organização sistemática do direito, a acusação de crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff não encontra correlação sistemática com outros casos que se situem no mesmo grau de existência física e que tenham merecido semelhante julgamento. A construção do crime e do remédio, de grau impactante, exigiria o mesmo a todas as demais condutas dos agentes políticos nacionais. Fato esse inexistente e mesmo de impensável aplicação. A validade do crime de pedalada fiscal em uma interpretação sistemática é desprovida de qualquer fundamento. Pelo sistema escalonado e hierarquizado de controle das normas e dos atos jurídicos, conforme proposto por Kelsen, e de algum modo símile ao arranjo das instituições da maioria dos estados contemporâneos, como o Brasil, deposita-se no tribunal hierarquicamente máximo a palavra final quanto à validade. Nos dizeres vulgares, o Tribunal Constitucional seria o guardião da Constituição. Por tal viés, então, ainda que flagrantes a inexistência ou a desproporção sistemática na interpretação do crime que dá base ao processo, o STF, ao se pronunciar sobre a propriedade normativa do julgamento, respaldaria a validade do impeachment. Tal procedimento, que quando ocorrer deverá julgar o mérito do crime imputado, levaria a chancelar, sob o manto da juridicidade plena, a situação de golpe. E se o STF assim proceder e as visões dos positivistas considerarem então o impeachment respaldado, restarão apenas provadas a insuficiência e a miséria das leituras jurídicas positivistas. O mesmo cotejamento de validade formal e material aplicado às considerações sobre o impeachment pode ser aplicado aos campos das investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário, em casos como o do chamado Mensalão e o da Operação Lava Jato. A validade de seus atos, perquisições e julgamentos, quase sempre considerada a partir das competências estabelecidas pelo ordenamento jurídico, do mesmo modo deve ser visualizada a partir do mérito dos fatos com os quais trabalha. E na consideração de tal mérito, também está envolvida a sistematicidade da tipificação e da subsunção para outros casos similares. Em tais casos, tanto a validade formal quanto a validade material do desenrolar jurídico em torno do processo político atual são bastante contestáveis. A consolidação de uma competência altamente ampliada da Justiça Federal de Primeira Instância de Curitiba, a reiteração de condenações por teses de domínio dos fatos, o abalo político de divulgação de conversas telefônicas sigilosas entre Rousseff e Lula, a rapidez peculiar dos julgamentos e, ainda, a grande seletividade das investigações e condenações.
E tudo isso constitui um conjunto de fatos a demonstrar tanto a invalidade formal quanto a material de boa parte de tais operações. Além disso, a noção de golpe jurídico fica ainda mais pronunciada no campo do próprio direito positivo, quando se olha a sistematicidade das condenações. A seletividade é sua marca patente. Quanto às implicações jurídicas da aplicação do conceito de golpe à situação presente, sua mais sensível extração se dá na esfera da possível invalidade dos atos praticados sob sua égide. Aqui se explicita o cerne do incômodo. Caso haja definição assentada de que o momento presente de fato representa golpe, é possível vislumbrar a reversão de atos judiciais e policiais que foram causa e se aproveitaram de tal ensejo. Assim também o é no que tange aos atos do Poder Executivo, cujos condutores, ao se considerar a existência de um golpe, passam a ser tomados por usurpadores. Possíveis crimes ainda aí se subsumiriam. Num caso muito específico, tal disputa sobre o golpe se revela mais factível de obter impactos. O das privatizações em curso e, consequentemente, da invalidade dos atos governamentais que a sustentam. A entrega de patrimônio nacional, como os exemplos da Petrobras, dos campos de pré-sal, da Eletrobras e da Embraer, apresenta táticas e modelos de vínculo negocial que, se tomados em termos como os do direito privado, demonstram incontornavelmente vícios do negócio jurídico que dariam causa à sua nulidade contratual. Competências fragilmente validadas para dispor do patrimônio, vendas a preço vil, destruição de padrões de garantia do interesse nacional, tudo isso permite vislumbrar que uma efetiva aceitação jurídica do momento presente, como o golpe geraria, necessariamente algum grau de reversão do quadro de capitalismo de choque dos últimos anos. Tá. Acho que eu vou dar só uma paradinha, porque não sei, assim, igual eu falei, né? Para quem não é do direito, ou até às vezes para quem está estudando, enfim, ou eu mesmo que formei em direito, trabalho com direito, às vezes alguns termos podem dificultar assim, a interpretação. Então, pelo menos do que eu entendi, né? E aí acho que fica à vontade quem quiser se manifestar também. O que ele está colocando aqui, por exemplo, quando ele fala, ele cita alguns casos, né, que a gente passou nos últimos anos, que demonstram quanto que as instituições e o sistema judiciário e as leis, né, portanto, todos os argumentos juspositivistas, eles são falhos, né, e eles são não só falhos, mas como eles não são suficientes, né, eles não são, não são eles que vão trazer uma justiça, né? Então, aí ele fala da questão das matérias de fato, né, de direito, que é o direito material, e do direito formal. E aí ele fala, né, que, como que foram passando, assim, principalmente o direito formal, no caso do processo de impeachment da Dilma, ele foi muito utilizado, né, no sentido de que, o Congresso tem competência, o STF tem competência para estar julgando, e aí utilizar uma matéria que seria lá a questão das leis orçamentárias e tudo, de uma forma que nunca tinha sido aplicado antes, né? A gente tem casos anteriores muito similares e que não tinham sido penalizados e que nunca foi falado sobre essa questão de pedaladas fiscais, mas como que eles conseguem, tipo assim, tá bom, nunca foi utilizado, mas agora a gente vai fazer, né? De uma forma totalmente enviesada, né? Assim como foi depois a Lava Jato e o próprio Mensalão, né? O Mensalão que teve início lá com o PSDB e que no fim das contas, PSDB a gente não viu ninguém ser penalizado, né? E a Lava Jato, inclusive a questão da competência na Lava Jato, né? Ele coloca aqui que foi lá para a Justiça Federal de Curitiba, e, tipo, não era nem a justiça competente, tanto que agora os processos estão sendo anulados, né? Os processos contra o Lula. Então, é uma série de questões que demonstram quanto que
é isso, assim, as instituições, a lei, elas são insuficientes e elas estão a serviço da burguesia, né? Porque a gente nunca vê a lei ser distorcida ou utilizada em prol da classe trabalhadora, né? Muito pelo contrário. Não é à toa que a gente tem aí as cadeias lotadas de pobres e negros, né? Então, enfim, é toda uma questão aí para a gente levantar, e acho que nos últimos anos se tem uma coisa que, pelo menos na minha percepção, assim, deixou muito claro, é a questão do quanto que o direito ele é realmente algo em prol da burguesia, né? E, em última instância, não se respeita, né? Nem a lei. Então, e aí é o caminho até do fascismo, né? Assim, por isso que a gente, quando fala, a gente falou aqui várias vezes, né? A questão já durante as leituras que a gente tem feito, né? Do quanto que o bolsonarismo, na verdade, ele é um sintoma, assim, né? Ele não é a causa da, né? Muitas pessoas acham que vai tirar o Bolsonaro, mas na verdade é uma consequência da própria democracia que a gente vive, que é uma democracia burguesa, né? É uma consequência dessa política que a gente teve até hoje, né? Que também é insuficiente e que quando o povo, quando chega nessa situação de esgarçamento, né, de que a burguesia começa a ter um pouco mais de dificuldade de atingir seus objetivos, ela não pensa duas vezes em caminhar para o fascismo, né, e passar por cima das leis, enfim, de tudo aquilo que deu sustentação à própria democracia, mas sempre em benefício dela mesma. Né? Então, só fazer essa reflexão. Bom, vou dar um tempinho aqui, se vocês quiserem se manifestar, mesmo que pelo chat, aí eu vou continuando a leitura. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Golpe brasileiro e luta pelo sentido. O mesmo processo que forjou o golpe brasileiro atual desencadeia também uma disputa de narrativas acerca de sua natureza. Os setores que o produziram e que detêm a primazia do controle da informação nos meios de comunicação de massa, logrando modular todo o processo de crise política e impeachment e sustentando pautas sociais reativas, conseguem gestar um bloco de opiniões contrárias à leitura da existência de um golpe no caso presente. E tal linha condutora segue por perseguições de órgãos estatais contra afirmações políticas ou cursos universitários que apresentem tal nome, ameaças de cerceamento à própria mandatária máxima deposta por propagar o conceito de golpe no exterior. Mesmo assim, a noção de golpe depende menos de autodeclaração dos agentes e das instituições que o produziriam que de uma decantação histórica a seu respeito, realizada de modo científico. Ainda que as opiniões públicas sobre a existência do golpe sejam fundamentalmente manejadas pelos meios de comunicação de massa, também estes serão, em algum momento, mais um dos objetos centrais de análise para uma ciência social e histórica sobre o golpe que, propriamente, seus controladores. Uma acirrada disputa acerca da existência ou não de um golpe no momento brasileiro presente se deve não a preciosismos ou a caprichos classificatórios na ciência política, mas ao fato de que o reconhecimento de uma situação golpista repercute diretamente nos planos jurídico e político. No âmbito da estrita implicação jurídica, está um de seus efeitos centrais, pois, em caso afirmativo, ensejar-se-iam medidas de reversão de atos como os de privatização em curso. Mas a disputa contra o golpe se dá ainda em outro campo, aquele que gera, a partir do conceito, referências políticas de combate, permitindo-se situar num plano de imediata inteligibilidade histórica o momento presente. O golpe gera o desmonte dos direitos trabalhistas e sociais, amplia o neoliberalismo, majora processos de machismo, racismo, homofobia, transfobia e perseguição a comunidades indígenas,
e quilombolas, aniquila juridicamente ações eleitorais das esquerdas. O dizer sobre o golpe unifica, então, inteligibilidades e forças sociais para resistência e combate. Nesse caso, afirmar o golpe é construir uma linha mestra para as narrativas e o sentido das lutas atuais. Então, a história não apenas interferiria no golpe a posteriori. Escrever a história enquanto ela acontece reforça possibilidades de luta no presente. O embate entre classes, frações, grupos e movimentos políticos e sociais se dá também, e inexoravelmente, a partir de grandes eixos de compreensão da história e de seu fluxo. Em tal delineamento, marcam-se eras, afastam-se, rechaçam-se, defendem-se e propõem-se ideais, bandeiras, conceitos e posições específicas. Ocorrem continuidades e rupturas, ganhos, resistências, perdas, hecatombes e vitórias. Portanto, a disputa do sentido amplo dos atos políticos é central para as lutas de classes e grupos. A força ou o enfraquecimento da investida de classe burguesa no Brasil atual se alimenta, em alguma medida, da opinião sobre as virtudes de agentes como os magistrados e procuradores paranaenses, sobre os vícios da esquerda, sobre a ameaça comunista e, em especial, sobre a dita legitimidade ou normalidade de todo o desenrolar dos fatos políticos e jurídicos dos últimos anos. Declarar golpe, de algum modo, desfavorece o arrojo e a sagração moral de classes, grupos e instituições que têm direcionado a presente investida de classes. Está no cerne da disputa política, quanto ao golpe de 2016, a leitura de seus fatos e seu desenrolar com uma possibilidade legítima de resolução de crises prevista na Constituição Federal de 1988. Ao contrário de rupturas institucionais anteriores, que tiveram em algum momento de se valer da quebra do padrão constitucional vigente e do contraste com a ordem rompida, o golpe de 2016 quer escorar-se num ordenamento jurídico cujas normas vértices sejam exatamente aquelas da Carta vigente. O solavanco político brasileiro atual buscaria ser lido, então, não como um abalo na ordem constitucional, mas com uma das variantes possíveis dela. Trata-se de uma visão juspositivista edulcorada, cujo sentido histórico foi reiterado por juristas, políticos e mesmo entre o povo por 3 décadas. A Constituição Federal de 1988 seria a melhor que já houve no Brasil, empreendendo progressos e permitindo, com o passar do tempo, aperfeiçoar as instituições políticas nacionais. Ela deve ser paulatinamente experimentada em um processo de ampliação de direitos e de conquistas. Fatos novos e atípicos no sistema jurídico são melhorias de uma Constituição que enseja sua própria expansão. O ativismo judicial se explicaria, assim, por uma razão progressista. Fazer cumprir o espírito de 1988 seria buscar arrancar cada vez mais avanço de uma carta aparentemente progressista, mas que não pôde revelar todo o seu potencial, porque ainda estava presa aos ditames de uma sociedade pós-ditatorial. Tal narrativa alimentou, até muito recentemente, o discurso judicial e mesmo o pensamento jurídico universitário. As políticas públicas possibilitadas por 1988 seriam imperfeitas, mas o espírito constitucional permitiria uma luta por seu progresso. O caso constitucional brasileiro seria um dos típicos, quiçá dos exemplares, modelos de racionalidade e operacionalidade do neoconstitucionalismo. Com essa chave interpretativa, o golpe poderia ser compreendido, e o foi por muitos, como um modelo de arrojo jurídico e judicial em benefício de práticas boas e novidadeiras, fim da corrupção, prisão de poderosos, etc. Ao se ler 1988 como o trampolim histórico para lutas progressistas, somando no mesmo bloco políticas públicas, consolidação do Sistema Único de Saúde,
combate à corrupção, oblitera-se o fato de que a Constituição Federal resultou de um pacto entre classes e grupos dominantes do país, mantendo em linhas gerais o arranjo institucional e social da ditadura militar. Não só a Constituinte de 1988 foi convocada pelas autoridades competentes a partir do ordenamento jurídico anterior ditatorial, como também sua amplitude de atuação foi tolhida institucional e socialmente por partidos, interesses, disputas e meios de comunicação de massa fomentados pela ditadura. Logo, pensar o golpe de 2016 a partir de sua relação com a Constituição de 1988 necessariamente ensejará uma crítica à transição entre ditadura militar e democratização civil, e à continuidade de tal arranjo de classes e instituições até o presente. Com isso, virtuais inspirações da hermenêutica que possibilitou o golpe de 2016 deverão ser ironicamente reconhecidas em 1988, não pelas vias progressistas. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Não pelas virtudes progressistas. Não pelas virtudes progressistas dessa, mas por se ver desdobrar nela o arcabouço da própria ditadura militar pretérita, para a qual a resolução política mediante golpe, mascarado como legal, paira como efetiva hipótese política e de poder, a ser repetida até os dias de hoje. Eu vou dar uma paradinha, eu acho que ele ainda vai falar mais um pouco sobre isso, mas eu já queria fazer alguns comentários sobre esses trechos que a gente leu, que acho que assim, ele fala um pouco sobre a questão de como que ele falou um pouco disso também no trecho anterior, né, da questão de que muita gente compara com o golpe de 64, né, e aí fica falando que não teve golpe, enfim, por uma questão quase de estética, né, porque os tanques não tomaram as ruas, né, e não teve uma tomada tão explícita assim, né, de poder. No entanto, ele fala que foi utilizada a própria lei, né, e a própria, como a gente mesmo, a esquerda mesmo, legitimou o discurso de que a Constituição de 1988, essa defesa da constitucionalidade, da lei, né, e de que isso estava trazendo um progresso para o país, acabou dando ensejo para o golpe acontecer, porque aí as pessoas agora se alimentando de uma coisa, anticorrupção, agora a gente não quer o fim da corrupção. Não sei se vocês se recordam, mas eu lembro de que muita gente fazia comparações, né, do impeachment da Dilma com o impeachment do Collor, assim, né, no sentido de vamos para as ruas derrotar, né, que a gente tem o poder para tirar o presidente, mas sempre, assim, parecendo que era o povo, né, mas sempre dentro de uma institucionalidade e de uma lei, né. Não sei também se alguns de vocês já ouviram, na verdade, o Vladimir Safadli falando um pouco, não só ele, eu acredito que tenham outras chaves de leitura a respeito do fascismo, né, acredito não existem, na verdade, outras chaves, porque ele mesmo faz essa leitura através da escola de Frankfurt, né, da questão de que o fascismo ele nasce da democracia no sentido de, e aí assim, ele é quase uma revolução contrária, assim, né, é um momento que o povo clama por mudanças, mas aí, tipo, para não deixar essa mudança acontecer, aí surge uma liderança, né, como é o Bolsonaro, de que é contra tudo isso aí, mas que, na verdade, mantendo tudo, né? Mais ou menos essa lógica, assim, né? E aí, isso tudo muito amparado por todo o sistema que a gente tem, né? Jurídico, estatal, enfim, legal. Então, acho que é um pouco isso que ele está falando aqui, né? Da questão do quanto que o golpe ele não precisa ser tão explícito. Ainda hoje, né, assim, a gente levou o golpe de 2016, acho que a gente está num golpe em andamento ainda,
e muita gente acha e da esquerda, né? E coloca de um possível golpe de novo, né? Mas, na verdade, na minha visão, assim, até das leituras que eu faço do Alisson, de outros teóricos aí, a gente está num golpe em andamento, né? Então, um golpe do Bolsonaro nessas eleições agora de 2022 seria, na verdade, um escalonamento do golpe, né? Tipo, ou mesmo assim, se Bolsonaro perder e depois acontecer alguma coisa com o Lula, ou o Alckmin vier assumir, vai ser um escalonamento, né, do golpe que já está em andamento, né? E não um novo golpe, na verdade. E eu acho que é interessante a gente olhar dessa forma, porque se de outra forma que a gente olhar, né, e como uma boa parte da esquerda olha, que assim, resistindo um pouco a enxergar essa questão de que foi um golpe, ou de especificar melhor de como foi a forma desse golpe, né? O próprio Lula mesmo, assim, dá a impressão de que, porque foi através de eleições, é uma coisa que foi legal, né? E que não teve nada, assim, que não foi uma coisa um golpe, né? Que não foi algo que a gente não tem que aceitar. Se foi pela lei, né? Se o Bolsonaro entrou através de eleição, ele vai sair agora através de eleição, né? E aí isso é uma leitura que traz assim uma série de obstáculos para o avanço assim da nossa luta, né? Acho que é um pouco isso assim que me fez refletir essa parte. Bom, Valdeci entrou. Olá, Valdeci. Então a gente está lendo aqui. Hoje a gente está. Não estamos em tantas pessoas, Valdeci, mas se você quiser ler ou comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Por enquanto, só eu que estou lendo aqui. Mas, se você quiser, ou se manifestar pelo chat também, fique à vontade, que é legal a gente ter essa troca, gente, porque é um grupo de estudo, não é só uma pessoa falando nem lendo. Então, mas também, se não se sentirem à vontade, também não tem problema. Por enquanto, então, eu vou continuar a leitura, tá? A narrativa em relação às heranças recebidas e legadas pelo quadro institucional da Constituição Federal de 88 está, pois, no centro da disputa sobre a existência do golpe. Em termos de marcações históricas, conceitualmente médias, países como a França costumam contar fases como a da Quinta República, datada a partir de sua Constituição de 1958. Também no Brasil, a Constituição de 1988 é tomada por símbolo de fechamento de um ciclo ditatorial decorrente de um golpe militar e de sagração do que se chama de redemocratização. O atual momento do país, cujo símbolo é o impeachment de Rousseff em 2016, é então propagandeado pelos setores do capital, da política de cariz direitista e pelos meios de comunicação de massa como fenômeno normal do quadro institucional, do mesmo modo como se pensa o impeachment de Collor, ou até uma prova superior do bom funcionamento das instituições. Mesmo empreendendo o esfacelamento da Constituição em projetos normativos, como o de teto de gastos com saúde e educação, ainda se reclama a existência de uma continuidade e de certa herança emedebista entre Ulisses Guimarães e Eduardo Cunha e Michel Temer. A busca por validar o momento político presente a partir do quadro dito normal do funcionamento das instituições democráticas de 1988 é central para o esclarecimento do golpe. A arguição conservadora de respaldo constitucional do processo político atual não pode ser ignorada. Pelo contrário, deve-se filtrá-la pelo prisma de sua natureza material, não apenas pelo de sua idealista manifestação institucional normativa. Se 2016 está no espírito de 1988, é porque 1988 é uma variante do espírito de 1964. Proponho que os quase 30 anos que separam 1988 de 2016 sejam lidos, na verdade,
como modulação de um processo estrutural que remonta a 64, quando se dão as bases definitivas da relação de dependência entre o capital nacional e capital externo, uso do Estado por setores burgueses e políticos assentados em modelos específicos de corrupção na interação entre os negócios públicos e privados, repressão e efetiva militarização do controle das populações e dos movimentos políticos, concreção do judiciário como instrumento do capital e do poder militar, tecnificação acrítica e conservadora dos agentes do Estado. Eu vou até dar uma paradinha aqui, porque teve uma coisa que eu não falei, mas até no que a gente leu anteriormente também, ele chega também a citar, né, que é a questão de 64, né, do golpe civil-militar de 64. E aí aqui ele está comparando, né, falando da questão do espírito de 88 como uma variante de 64 e que em 2016 a gente continua nesse espírito, né. Eu entendo que, assim, em 64 a gente teve o golpe civil-militar e em 88 foi proclamada a Constituição, né? E aí entramos na fase de democracia, né? Democracia burguesa. E aí, como isso vem do quê? Vem de uma conciliação de classes, né? Vem dessa questão da conciliação de classes, né? E aí ele coloca aqui, tudo que a gente teve de retrocesso com essa ditadura civil-militar, né, que ele cita aqui, a corrupção na interação entre os negócios públicos e privados, a repressão e efetiva militarização do controle das populações e dos movimentos políticos, concreção do judiciário como instrumento do capital, o poder militar, a tecnificação acrítica e conservadora dos agentes de Estado. Tudo isso que aconteceu em 64 continuou depois de 88. Né? Na verdade, a gente não teve uma ruptura com isso, né? E esse é o problema da conciliação de classes, né? Ah, eu não tinha visto que o Rodrigo comentou aqui. Agora, o PT junta-se ao Geraldinho Opus Dei, que dá amparo à camada mais conservadora da sociedade. É exatamente. E continua nessa lógica, né? A mesma lógica. A gente teve lá o Temer, não aprendeu. Assim, a minha visão é de um não aprendizado, assim, querendo ser uma pessoa que ainda acredita, né? Eu nem sei se eu acredito, mas uma pessoa, assim, para não ser uma crítica tão dura, assim, com o PT, a gente fala que não aprendeu nada, mas, na verdade, a gente, assim, eu me levanto uns questionamentos, às vezes, de se isso também não é um caso pensado, e num caso pensado não pelo povo, né, mas por essa coisa de manutenção do poder, né, e aí, assim, nem consigo muito bem explicar, porque ainda não consigo nem elaborar comigo mesmo. Mas é muito. Não dá para a gente pensar, né, que o Lula ou essa cúpula toda aí que há tantos anos está no poder e passou por tanta coisa seja ingênua, né? E que agora está se juntando ao Geraldo Alckmin à toa, assim, né? Ou pensando no povo, né? Não é. Então, enfim, situação muito, muito complexa, assim. E pensar que vai ter alguma reversão da situação atual que a gente tem se ganharem, se vier a ganhar, né, se o Lula vier a ganhar, também é uma ilusão, né? Porque é isso, a história está aí para mostrar para a gente, né? Não é à toa, o Alisson gosta de frisar muito isso, né? O marxismo é uma ciência, né? E as pessoas, elas se recusam a ver isso, né? A ver o marxismo como ciência. Não que ele seja um dogma, mas ele existe um método, né? Que é o materialismo histórico dialético. Então, ele se aplica. E aí a gente faz uma leitura muito mais precisa, né, do que parar nessa coisa de, o Lula vai ganhar e aí todo mundo vai estar salvo, né. Essa coisa da visão do Salvador, né, ou dessa confiança máxima nessa figura, assim, é uma ilusão, né, uma coisa de quem está iludido mesmo, assim. Infelizmente, não que a gente não gostaria, né, de, tá, virou a página agora. Se o Lula ganhar, virou a página, vida que segue. Não é uma verdade. Infelizmente, não é essa a realidade. E se a gente não enxerga a realidade, a gente não consegue transformar ela, né? Então, vamos seguir aqui.
O golpe de 2016 não é o fim de 1988, que por sua vez teria acabado com 1964. Este último vive até hoje, ou seja, 64 vive até hoje. 1988 foi apenas sua atualização variante, que ora chega ao cabo, restabelecendo um padrão de sociabilidade similar àquele de um povo marchando contra a corrupção e o comunismo e pela família cristã e que construía grandes e estranhas catedrais. Ou seja, ele está falando, né? 88, o 2016 não é o fim de 88 e 64 é o que vive até hoje, né? A nuance de 1988 é que, sendo uma tênue fresta entre as nuvens autoritárias do modelo de capitalismo dependente brasileiro, ela agora se fecha. A luta contra o golpe de 2016 não pode ser o pleito pela restauração fantasiosa ou sebastianista de 1988, mas a efetiva superação de uma sociabilidade capitalista, consorciada entre setores burgueses nacionais e internacionais, que tem o autoritarismo como marca patente na administração política, jurídica e institucional de suas próprias contradições insolúveis, porque estruturais. O termo grande é capitalismo. Um termo médio é o modelo que vem de 64 até hoje. Em todo esse quadro, a disputa sobre o golpe de 2016 é apenas a disputa em torno de um termo pequeno. É isso, né? Assim, até vou ler aqui de novo, porque é um pouco fechando o que tinha comentado, né? Não é o golpe de 2016. Parece que tudo assim era maravilhoso, estava caminhando super bem, né, antes do golpe de 2016. E aí a questão que se põe agora é isso, botar um fim no golpe de 2016, né? E aí, enquanto que na verdade a gente tem aí, antes do golpe de 2016, o golpe de 64, que não teve um fim, que não teve uma ruptura com o regime que vinha até então, assim, analisando em termos estruturais, de mudanças do que 64 trouxe. A gente teve ali um pacto de conciliação e que beneficiou a classe burguesa, né? Isso em termos médios ele coloca, né? E em termos maior, né, o que está por trás de tudo mesmo é o capitalismo, que é isso, é a manutenção dessa estrutura de classe, né? Então é um pouco isso, assim. E aí a gente... essa disputa aí se 2016 foi golpe ou não, ela é o micro, assim, né? É importante a gente desvendar, né, essas outras camadas, para a gente conseguir ter uma leitura da realidade que permita aí transformá-la de verdade, né? Golpe brasileiro e política. O golpe brasileiro de 2016 é determinado economicamente e sobredeterminado. O golpe brasileiro de 2016 é determinado economicamente e sobredeterminado juridicamente. Com isso, a política é reclamada de dois modos: pela economia, para solucionar uma crise de acumulação, pelo direito, para reelaborar em termos próprios as perseguições judiciais aos governos petistas e às partes do mundo político. Então, em que pesem sua determinação e sua sobredeterminação, o golpe se manifestar de forma epidérmica e imediata como político, tendo por evento catalisador o impeachment de Dilma Rousseff, desenrolando-se nos palcos legislativos e na relação conflitiva dos parlamentares com o poder executivo. Eduardo Cunha é o símbolo de sua condução. Nesse sentido, ele é ao mesmo tempo produtor e produto, em face tanto dos interesses das variadas frações do capital, quanto de outra movimentação institucional estatal. Aquela advinda do Poder Judiciário e dos campos do Ministério Público e da Polícia Federal, agrupados em torno da assim chamada Operação Lava Jato, simbolizada na figura de Sérgio Moro. No plano da política estatal, o golpe é um combate ao modelo petista de administração da crise institucional.
No governo Rousseff, mediante políticas como as do Ministério da Justiça, capitaneadas por José Eduardo Cardoso, postulava-se um discurso de franquia de espaço para a ação da Polícia Federal, de inspiração republicana. A Operação Lava Jato, alcançando diretamente o governo petista, também envolve em suas investigações boa parte do sistema político consorciado ao PT na administração executiva do país. Desgastando sua relação com as frações do capital, na medida da impossibilidade de entregar resultados numa situação de crise de acumulação brasileira e mundial, perdendo base social, com políticas neoliberais no segundo mandato de Rousseff, destoantes daquelas de seu primeiro mandato, carecendo de pontes como os meios de comunicação de massa, os quais alinhavaram a opinião pública nacional em sentido contrário a ele, o PT não representa para a classe política o polo de aglutinação e de liderança suficiente para sua manutenção no poder. O partido deixa de ser desejado pela imediata opinião popular. Explodem um antipetismo e um anti-esquerdismo, de modo que a estratégia de associação política a ele se torna eleitoralmente prejudicial, e também de ser institucionalmente capaz de conter com eficácia a investida do mundo jurídico e judiciário aos setores políticos tradicionalmente enraizados no Estado, exemplificados de modo mais patente pelo PMDB. O movimento político do golpe de 2016 se direciona à reorganização da classe política em termos de autossalvação. A recomposição do mundo político brasileiro para fins de manutenção de seu modo de apropriação do Estado não pode mais se dar sob a condução do PT, assim, demandando, na prática, sua expulsão do sistema político, eleitoral e institucional vigente. Gravações telefônicas posteriormente reveladas, de Romero Jucá, tratando do engendramento de um grande acordo político que contivesse até mesmo o STF, dão dimensão de um amplo manejo de dinâmicas políticas para seu posterior restabelecimento, tendo à frente para essas novas bases uma troca de atores. É o tal do com o STF com tudo, né? Aí até falando dessa parte, né, que ele coloca que o golpe de 2016 ele foi uma reorganização da classe política para se salvar, né? E aí, tipo, a minha leitura é que meio que usaram mesmo o PT, né, e o Lula como bode expiatório, assim, né? É o que a gente estava falando da questão do mensalão, né, que começou com o PSDB, e PSDB mesmo saiu, quer dizer, foi destruído, né? PSDB praticamente hoje também foi meio que perdeu bastante espaço, né? Mas, no entanto, as figuras mesmo não foram atingidas, né? Como foi o caso do PT, né? Então, enfim. As corporações judiciárias são um pano de fundo para a reorganização dos estratos políticos nacionais. Ressalvam-se os setores enraizados de direita, protegidos pelos agentes judiciários e simbolizados pelo PSDB. Minha hipótese, a partir de uma chave de leitura material da determinação econômica, é a de que seu núcleo seja de setores dos capitais nacional e internacional, que se perfilaram nos grandes negócios das privatizações da década de 90 e que, tendo interesses econômicos intimamente ligados ao Estado ou às suas concessões desde então, circundam o PSDB e seus próceres envolvidos diretamente em tais negócios. Portanto, força decisiva no capitalismo brasileiro presente e em suas instituições. É isso, né? Sobre o PSDB, ele falou tudo aqui, né? Do porquê deles terem sido salvos, né? Está muito ligado aí ao núcleo de setores do capital nacional e internacional que fizeram as privatizações da década de 90, né? Enfim. Os demais campos fisiológicos dos partidos políticos nacionais, porém, sofrem diretamente a repercussão de investigações, acusações e julgamentos de atos de corrupção que, se tinham por alvo petistas, passam também necessariamente por uma miríade de outros políticos e partidos, na medida da estrutura de relação empresarial estatal e de cargos e votos para a governabilidade, historicamente assentada há muitas décadas. De algum modo, o impeachment foi a tentativa de poder
conter as corporações judiciárias com novas estratégias de pacto político, na expectativa de que a entrega do bode expiatório contivesse a sangria. A relação entre os setores políticos dominantes do país e a corporação jurídico-judiciária, cujo poder e cuja influência são crescentes, é ao mesmo tempo de combate e de tentativa de composição. Em termos de combate, o golpe busca controlar instituições como a Polícia Federal, nomear os tribunais superiores, ministros alinhados aos políticos tradicionais, desgastar investigações e destruir o louvor às míticas conduções republicanas e olímpicas do processo político pelo judiciário. Volta-se a não temer afirmar que sentença se discute. Em termos de composição, figuras chaves da cúpula do Poder Judiciário, como Gilmar Mendes, e também da base do mundo jurídico, como aqueles agentes públicos louvados sob o nome de República de Curitiba, numa relação, no mais das vezes, eivada de conflitos entre Brasília e Paraná, mas em grandes linhas concorrendo aos mesmos propósitos estruturais, servem de elos para a repactuação do poder político, alijando o PT do governo, mantendo a seletividade das investigações e punições e validando grandes câmbios governamentais que seriam tidos por inconstitucionais ou ilegais em outras circunstâncias. É o que a gente está falando também, né? A questão da seletividade aí das investigações e punições e dessa recomposição política, né, que se deu. Quiseram tirar só o PT para salvar os demais, né? E aí essa mudança aí também de como se essa coisa, né, da República de Curitiba, querendo também focar que como se o problema fosse Brasília ali, né? Enfim. E aí essa República de Curitiba chega para salvar, né, o país de toda a corrupção, enfim, toda aquela baboseira que a gente já conhece. No ambiente estatal do golpe, o mundo político consegue, efetivamente, abrir portas e escudar-se em relações particulares, como as corporações jurídico-judiciais. Ao mesmo tempo, há um antagonismo estrutural entre política e direito devido à majoração do papel e do peso político do poder judiciário. Em termos relativos, a política tradicional, mesmo que salva com o golpe e o afastamento do PT e das esquerdas das esferas do governo, tem menor prestígio e passa a estar sob a mira de uma governabilidade judiciária bastante casuística, caprichosa e seletiva, que se pode voltar quando quiser contra esses próprios setores do poder político há muito assentados. Tem essa questão também, né, da desmoralização da política institucional, né? Apesar de ter tido essa coisa seletiva, né, de ataque ao PT, a própria estrutura política institucional como um todo acabou sofrendo uma desmoralização mesmo, né? Tanto que até hoje as pessoas resistem mesmo, né? A questão do voto, enfim. Uma visão que é acertada, mas equivocada no sentido de que não há uma compreensão, né, real do porquê a institucionalidade não funciona, né? É uma visão que não chega, por exemplo, à interpretação de que tem o capital por trás do Estado, né? De que tem a burguesia por trás do Estado, né? E aí tudo isso volta-se apenas para as figuras políticas, né? E aí esse grande poder que se dá ao judiciário, né? Nesse momento, no momento aí do golpe de 2016, da Lava Jato, enfim. Muda-se, então, a intensidade da relação entre a política tradicional e o judiciário, agora requalificado. O golpe busca cercear o mundo jurídico, tanto quanto seu contexto permitiu a conquista de quantidades de poder efetivo e de privilégios ainda maiores por parte do poder judiciário, dos ministérios públicos e das polícias, que avançam em termos de obtenção de salários, sinecuras e respaldos formais e populares aos seus atos. No fim, ao curso de um câmbio de graves consequências econômicas e sociais, o golpe consegue, de algum modo, reacomodar a política tradicional,
ainda mais inclinada para partidos e políticos de direita, sob tutela do setor judiciário, também de direita em sua tradição e em sua reafirmação presente. A dimensão política estatal do golpe delineia movimentos que não se limitam a uma discussão jurídica, tipicamente juspositivista, quanto à validade dos atos que levaram ao impeachment de Rousseff. Visões teóricas não juspositivistas permitem reconhecer, no âmbito decisório, da afirmação e da tomada do poder, o cerne da disputa política. O golpe é maior que uma técnica jurídica e, para além disso, também não se restringe às movimentações do poder estatal. Ele encontra no Estado um elemento de transmissão e requalificação de forças, interesses e estratégias que advêm do capital e da relação e da luta entre as classes e suas frações. Como para todas as demais situações, a legalidade é usada instrumentalmente no golpe, aqui com focos específicos. Em Estado e forma política, proponho que institutos como o da legalidade sejam tomados a partir da conformação entre a forma política estatal e a forma da subjetividade jurídica, do ponto em que essas derivam da forma mercadoria. Assim, modulações bruscas da legalidade, de resultado estrutural, como o golpe brasileiro de 2016, são, ao cabo, repercussões de variações na reprodução econômica, nos modos de acumulação e nos regimes de regulação do capital, compreendendo com isso o eixo da determinação social do capitalismo. Insisto na autonomia relativa do Estado em face dos agentes da produção, de tal sorte que o golpe brasileiro é perpassado por posições políticas, limitações e possibilidades institucionais, disputas, vontades e caprichos variados. Há no golpe uma quantidade de politicidade. No entanto, tal autonomia relativa se dá sob estruturas necessariamente derivadas do capital. Se visões não juspositivistas alcançam as disputas de poder, chegando até mesmo, em parte, às classes em conflito e em luta, é preciso ler sob lentes críticas e marxistas os fenômenos do golpe, inscrevendo-os nas determinações da sociabilidade, erigindo assim a compreensão dele como golpe de classe, em especial como uma derivação insigne da crise de reprodução do capital. Então, bom, terminando essa parte, né, ele fala da questão, esse último parágrafo, acho que resume bem aí o geral da coisa, né, que é, se a gente for utilizar, né, da nossa visão crítica e não da visão juspositivista, que está atrelada à lei, essa disputa de poder, né, ela vai chegar a essa questão das classes, né, dessa oposição de classes, né, entre burguesia e os trabalhadores. E aí o golpe, ele não é um golpe contra o PT ou contra a Dilma, ele é um golpe de classe, né? E aí ele até fala, antes disso, ele fala da questão do Estado, né? O Estado, ao contrário do que o senso comum, assim, a gente acha, ele, na verdade, ele não é autônomo, né? A autonomia dele é relativa, porque quem manda de verdade no Estado é a burguesia, né? É o capital. Então, é importante, de novo, né, frisando que é importante a gente perceber isso, para não ter leituras equivocadas da realidade, né? Eu acho que um pouco isso, assim, né? Então, importante a gente saber que esse golpe é um golpe de classe. E que está intimamente ligado com isso que ele coloca aqui no final, né? Com a crise da reprodução do capital. É a crise do capitalismo, né? Aí tem até uma professora também, que é orientanda do Alisson Mascaro, né? Autor do livro, que é a Thailise Leite, ela não coloca nem como crise do capitalismo. Ela fala que é... eu esqueci agora o nome que ela utiliza, mas ela é o fim mesmo do capitalismo, é o colapso, né? O capitalismo está colapsando. É isso, o termo que ela usa é o colapso do capitalismo. Bom, vou beber uma aguinha antes de começar aqui esse próximo, mas
Fiquem à vontade aí, gente, para comentar, mesmo que seja no chat. Bom, então, continuando. Vamos lá. Golpe brasileiro, capitalismo e classe. A mais radical e materialista inteligibilidade sobre o golpe brasileiro de 2016 está em atrelá-lo especificamente à reprodução do capital. Nos movimentos da mercadoria, das estratégias de acumulação, dos interesses das ações e das lutas de classes, e nas crises do capital, estão fatores determinantes dos câmbios políticos nas sociedades capitalistas. Claro está que não se trata de um processo mecanicista, linear e nem lógico. A mercadoria não dá golpe. Classes, frações, grupos e indivíduos o fazem, mediante agentes políticos, jurídicos, militares, civis e etc. Mas afastando-se agora de leituras politicistas, nenhuma alteração substancial dos padrões estruturais ou sociais se faz sem engendramento econômico. O peso do capricho ou da vontade tem limites quando se defronta com a coerção das formas sociais. Desse modo, em casos como o de golpe, a reprodução do capital cria conjuntura. A classe política e socialmente dá a resolução. Então, ele está colocando aqui a questão de que a forma mercadoria, ela não vai dar o golpe, né? Não sei se vocês entendem, assim, tem um livro do Alisson que chama, ele até citou já aqui, né? Meu Deus, agora até me falhou aqui a memória. É Estado e Forma Política. O livro Estado e Forma Política, que ele trata melhor dessas questões das formas, né? Que ele chama de forma política, forma mercadoria. E a forma mercadoria, ela é basicamente, assim, falando de uma forma muito grosseira, tudo no capitalismo é mercadoria, né? Então, tipo, essa é a forma geral, assim, né? Só que essa forma, ela não vai dar golpe. O que vai dar golpe são as classes, né? As frações, os grupos, os indivíduos, e isso tudo mediante os agentes aí estatais, né? Os políticos, os jurídicos, os militares, os civis, e aí ele coloca que por trás de tudo isso, da política, enfim, de tudo isso, a gente tem um engendramento econômico, né? Então, o que significa isso? Que o golpe, ele está linkado com a reprodução do capital, né? É a reprodução do capitalismo, é o capitalismo que cria essa conjuntura, né? E aí, para dar a solução para isso, é só a classe política e socialmente, né? Então, é a classe que vai, através da política e socialmente, dar essa solução, né? A classe, no caso, a classe trabalhadora, né? A crise do capitalismo mundial, que eclode em 2008, é a imediata causa econômica derivante que esgarça os parâmetros de ação política e institucional em variados países do mundo. Em economias centrais do capitalismo, como as dos Estados Unidos e da China, o movimento de crise é diretamente sentido no plano econômico, mas o peso político de tais países e a plena imbricação entre capital e Estado tornam suas crises políticas menos evidentes. Desculpa, gente. Nos demais países, o peso da crise econômica se faz acompanhar por crescentes dificuldades em sustentar os modelos políticos estatais e institucionais já assentados. Desde 2008, o modelo político neoliberal esgarça-se em uma série de pontos, e os governos tecnicistas favoráveis ao mercado mundial buscam reciclar seu poder e suas estratégias de acumulação com novos ardis. De nacionalismos variados a um crescimento das extremas direitas e de partidos fascistas, de instabilidade de ditaduras e governos eleitos a golpes, primaveras árabes, impeachments na América Latina. A crise de 2008 fará com que o sistema político até então assentado
não consiga mais dar conta de uma instabilidade que é, fundamentalmente, a de acumulação do capitalismo internacional. Trata-se, pois, de uma crise capitalista estrutural, insuficientemente satisfeita por modelos de forma política estatal como aqueles do Fordismo. Já nesse tempo, havia muito em derrocada, mas também por aqueles do pós-Fordismo, até então conhecido, baseado em mera técnica eleitoral, escorado em argumentos de respeito a direitos individuais e perda de direitos sociais, com uma gestão mais passiva dos conflitos sociais. É preciso inscrever uma nova modulação do neoliberalismo, mais ativa em termos de arbitramento dos conflitos, escolhendo lados e desgraçando outros. Nacionais contra estrangeiros, finanças contra a produção, partidos de direita contra os de esquerda, canibalização de empresas e ativos de países que sucumbirem nessa escalada de crise, austeridade dos Estados Unidos como forma de reverter lucros a bancos e especuladores. Assim, estratégias como as da expoliação passam a ter peso maior na resolução da crise de acumulação de 2008. É necessário fazer com que países, povos, classes, empresas e interesses percam para que os outros possam ganhar e contrabalancear suas quedas econômicas. Técnicas já aproveitadas na primeira fase do capitalismo neoliberal, como a das intervenções humanitárias ditas de salvação de povos, Iugoslávia na década de 90, Iraque no início dos anos 2000, em benefício de expansão geopolítica ou de expoliação direta de mercadorias, como petróleo, passam a ser incrementadas nesse segundo momento, mediante controles da opinião pública de países a serem expoliados. O capitalismo do choque, nos termos de Naumann Klein, firma nisso uma de suas formas típicas de ação. A atual técnica do golpe de Estado então se desenvolve. Sem precisar, no mais das vezes, recorrer aos exércitos, o controle da opinião social conduz a impeachments, que, por sua vez, levam a choques neoliberais extremados, com quebras de direitos sociais e privatizações a custo baixíssimo. Completa-se o circuito da expoliação e da acumulação com extração de mais valor ainda maior como forma de resolução da crise de 2008 do capitalismo. Seus moldes políticos funcionais, enfim, se assentam. É fundamental compreender o golpe brasileiro de 2016 como golpe de classe, uma movimentação de suas frações, e, para tanto, enraizá-lo ainda mais na reprodução dos capitais mundial e nacional. Tal processo é bastante contraditório, atravessado por antagonismos e disputas, de sorte que se pode até vislumbrar as estratégias de alinhamento das frações brasileiras do capital às suas consortes internacionais, com pleitos por abertura de mercados, transparência nos negócios, fim da corrupção e etc. Abrindo as portas do capital nacional à sua canibalização internacional. A história e a reprodução social não são transparentes para seus agentes. Tampouco há uma central de inteligência dos capitalismos nacionais ou mesmo mundial. Nesse processo de disputas, competições, construções de sentidos ideológicos e lutas sociais, manipulações ideológicas propositais do povo podem emparelhar-se com voluntárias simpatias de submissão das frações burguesas nacionais ao termo geral da exploração econômica mundial. Nesse caso, o golpe de 2016 resulta em um processo de ganhos e perdas apenas parcialmente claro a seus agentes, que controlam muitas de suas variáveis, mas não todas. Quanto mais a crise de 2008 se avolumava e o Estado brasileiro não conseguia satisfazer a queda de acumulação dos capitais nacionais e internacionais e as demandas das classes trabalhadoras e médias, mais o sistema institucional se abeirou de uma decisão que seria advinda dos poderes das frações sociais em jogo. O golpe realinha os termos dessa disputa relativa. Tomando-se a dimensão do golpe de 2016 como um novo e distinto arranjo da economia e da política no Brasil, vê-se que ele está crivado de demandas,
tanto mundiais quanto nacionais, de conflitos e resoluções imperiosas. Por se tratar de uma crise interna do capitalismo, que não põe em causa suas estruturas últimas, e sim tenta resolver seus impasses, mantendo suas formas sociais gerais, ela será uma crise de relações entre frações e classes, instituições e agentes, que devem mudar para que se mantenha o fundamental. Assim, a crise e o golpe dentro de um mesmo padrão de estruturação capitalista, mas com novas modulações na relação entre as frações de classes burguesas e exteriores, levam a perdas e ganhos que geram linhas de recomodação do capitalismo. A natureza do golpe presente será, então, intimamente ligada às próprias estratégias da acumulação, tanto do capital nacional quanto dos internacionais, e das eventuais fissuras entre seus interesses específicos. O movimento de industrialização e nacionalização da economia brasileira remonta a Getúlio Vargas, em impulsos políticos contraditórios e eivados de contrafluxos. Períodos como o de Juscelino Kubitschek e mesmo de ditadores como Emílio Médici e Ernesto Geisel já são atravessados por um grau maior de determinação do capital internacional. A ditadura de 1964, em que pesem variantes em suas fases e estratégias internas, orienta-se por um anticomunismo e por algum grau de alinhamento ainda mais imediato com os interesses do capital externo, liderado pelos Estados Unidos. De lá até hoje, mudam-se estratégias de relação dependente do capital brasileiro, mas se mantém, por outro lado, padrões de relativa dependência. Investidas dos governos do PT não deram conta de uma alteração estrutural de tal quadro. No contraponto, incentivos às empresas ditas campeãs nacionais abriram um pouco mais de mercados exteriores a setores, como o da construção civil. No padrão, a desindustrialização nacional seguiu em trajetória similar àquela que vinha de Collor e Fernando Henrique Cardoso, neoliberais. Se o quadro geral do modelo de acumulação brasileiro não encontra grandes mudanças desde o golpe de 64, as fissuras se dão, de um lado, na relativa interação com os capitais internacionais, e de outro, no arranjo interno do poder político e no imediato proveito da política para o interesse econômico, despontando aqui as concorrências entre frações da classe burguesa nacional. Os governos Lula e Dilma marcam uma ruptura parcial no plano externo com as políticas anteriores de Collor e Cardoso na década de 90. Inserção externa mais proeminente com Celso Amorim em relações Sul-Sul, o surgimento do bloco dos BRICS, abertura de negócios de empresas brasileiras em variados países são alguns de seus exemplos. Efetivamente, frações do capital brasileiro, como as da construção civil, as de alimento, carne, frango, soja, e incidentalmente a Petrobras, a Embraer e algumas empresas estatais, como bancos, se fazem mais presentes na concorrência capitalista internacional. Nesse campo, o golpe de 2016 é a busca de restabelecimento de um modelo anterior. A quebra das empresas nacionais se apresenta como uma inegável oportunidade estratégica de acumulação por parte de capitais competidores externos, seja por meio de expoliação, como no caso da tomada de campos de pré-sal das mãos da Petrobras, seja por meio da reconquista de espaços comerciais a partir da quebra das construtoras brasileiras e de sua correspondente inação no exterior. No plano interno, também as estratégias de acumulação de diferentes frações do capital e seus antagonismos se tornam evidentes. O processo de financiarização da economia, tendencial na dinâmica geral do capitalismo, é majorado no tempo de Cardoso na década de 90. Em face desse quadro, os pontuais contrapontos dos governos Lula e Dilma se dão no fortalecimento de bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, mesmo mantendo política estrutural de juros altos e lucros garantidos aos bancos privados. Uma das estratégias de acumulação do capital financeiro nacional, com o golpe de 2016, foi exatamente inviabilizar o contraponto dos bancos públicos.
que passam a ser combalidos e deixados a definhar. Uma eventual concorrência, com estratégias divergentes de acumulação entre o capital financeiro e os setores do capital produtivo brasileiro, pode ser ensejado em emparelhamento de interesses entre os mercados financeiros e o antipetismo, simbolizado pelo PSDB. Estes antagonizaram parcialmente com os grandes setores de comércio, serviços ou produção, beneficiados pelo PT, mas sem maiores vínculos orgânicos ou estratégicos com o partido, na medida em que, atravessados ideologicamente pelos horizontes políticos produzidos no entorno do próprio mundo financeiro. Tal antagonismo, de grau menor em termos de clareza de estratégias e mesmo de lideranças, ações e estruturas de condução dos processos políticos, também se envolve com o golpe de 2016, em favor do mercado financeiro e contra os setores de produção, serviços e comércio. Bom, acho que a gente vai ter que parar por aqui, que ainda tem um tanchinho bom aí pela frente, mas acho que, resumidamente, né, essa parte ele trata da questão, ele faz um pouco uma leitura da conjuntura internacional, né, que levou ao golpe, e vai demonstrando, né, como que o golpe ele serviu às classes burguesas, né, e a manutenção do capitalismo, né, para as coisas se, como vai dizer, como ele fala, para elas se readequarem quase, né, dela, como elas se reagruparem, né, assim, no sentido de que o PT, ele não fez grandes reformas estruturais, mas as coisas que eles estavam fazendo já estavam gerando incômodo, né? E aí foi uma tentativa de voltar a ter o que se tinha antes, né? Então, enfim, é um golpe que é dado para favorecer aí o mercado financeiro, né? E enquanto que no governo Lula-Dilma, a gente tem aí um fortalecimento dos setores de produção, serviço e comércio, né? Tanto que tem a ver com a questão de que uma crítica, né, que muitos da esquerda radical faz aos governos do PT é da questão do consumo, né? É o incentivo ao consumo que se deu, que tem relação com isso, né? Com esse fortalecimento aí dos setores de produção, serviço e comércio. Só que aí ele ainda não trata isso, né, exatamente, né? Ele fala de que foram medidas insuficientes e que não foram medidas que os governos petistas fizeram que levaram a grandes transformações estruturais, e acho que é um pouco nesse sentido mesmo, né? Assim, a gente tem que... Tanto é que agora, depois do golpe, a gente foi muito fácil de conseguir desmanchar tudo o que tinha sido feito, né? E muito por conta dessa questão da conciliação de classe, né? Tem a hora que ele fala que ele fortaleceu os bancos públicos, mas também teve aí recordes de lucro aí dos bancos privados, né? Enfim, essa coisa do ganha-ganha, né? Se os dois lados ganham, na verdade, quem está perdendo é a gente, né? É a classe trabalhadora. A conciliação de classes, ela é uma falsa solução, assim, né? Mas, enfim, acho que a gente já está aí passando um pouquinho do tempo. Não sei se alguém quiser fazer alguma consideração, gente. Não fiquem tão tímidos assim. Eu sei que, assim, às vezes, principalmente por estar sendo gravado e transmitido, né? Pode dar um pouquinho de vergonha, enfim. E tem pessoas que já são tímidas mesmo, naturalmente, né? Ou até mesmo por conta da falta de tempo, às vezes ouve o grupo já fazendo alguma outra coisa, né? Mas é interessante a gente poder fazer algumas trocas, nem que vocês também coloquem comentários depois lá no grupo do WhatsApp, porque para a gente conseguir refletir junto mesmo, né? Porque às vezes, enquanto eu estou lendo aqui, me vem algumas reflexões na cabeça, mas eu posso deixar alguma coisa para trás, né? Que de repente chamou a atenção de vocês, então sempre que der, é legal tá fazendo essa troca. Beleza? Mas acho que é isso por hoje.
Então, a gente parou aí na página 91, né? Acabamos o primeiro parágrafo. E aí a gente começa depois, então, o golpe de 2016. Daqui 2 semanas, 15 dias, né? No dia 1º de agosto, então, a gente volta a se ver.